Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vai aqui na descrição do vídeo também. Por quê? Porque você encontra o endereço de cada uma das minhas outras redes sociais e pode me seguir por lá e receber materiais exclusivos. Quem sabe até ganhar inúmeros prêmios. Estou fazendo de tudo aqui pelo engajamento no canal para ganhar mais inscritos e inscritas. E você já viu o título? Continuação daquela nossa série, daquela nossa saga de vídeos para o vestibular da PUC-Rio. Hoje falando sobre a prova de Ciências da Natureza. Primeiramente, vou falar aqui com você o que caiu na prova do ano passado de biologia e tentar fazer algumas analogias, tal qual a gente fez na prova de português, na prova de literatura e na prova de matemática, e pensar o que pode cair na prova deste ano, certo? Já te digo uma coisa, cara. Foi muito legal a prova de biologia do ano passado da PUC, porque foi um tanto quanto contextualizada. Você via ali que era uma prova que refletia a situação que a gente estava passando. Tanto que, logo, uma das primeiras questões falava sobre vírus, certo? Se falava sobre vírus, você pode esperar algo parecido na prova deste ano. Falando necessariamente sobre vírus novamente? Não, mas falando sobre alguma outra doença causada por vírus, alguma doença causada por bactéria, os agentes causadores, as consequências disso, os sintomas, certo? Lembrando que a gente está o quê? Finalzinho de outubro rosa, certo? Questão lá do câncer feminino. Então, você pode pensar em algo nesse sentido. Duvido que a PUC cobre algo assim, mas lembrando, logo depois vem o quê? Novembro Azul, que é a questão do câncer masculino. Estou falando câncer feminino, câncer masculino, mas você sabe que tem ali particularidades e eu digo para você pesquisar, para você se informar melhor sobre o que eu estou falando aqui neste momento. Ou seja, a PUC costuma ter muitas vezes alguma questão falando sobre a doença, o agente causador, o sintoma, as consequências, beleza? Então dá uma pesquisada sobre isso. Tinha uma outra questão na prova da PUC do ano passado que falava sobre queimadas na floresta amazônica. Tá vendo como foi uma prova extremamente contextualizada? Então, quem sabe este ano pode falar também sobre a questão das queimadas no Pantanal. Quem sabe este ano pode falar por que o Brasil está enfrentando essa situação de seca, certo? A Amazônia é um bioma, Pantanal é outro bioma, queimada é um problema, seca também é um problema, muitas vezes até decorrente das queimadas. Lembrando que é uma prova extremamente contextualizada, como a gente já comentou. Uma outra questão lá da PUC, genética de populações, né? Quem sabe esse ano pode aparecer algo como seleção natural, teoria da evolução, dicas fortes que eu estou te dando. Ano passado, na prova da PUC, caiu uma questão sobre vacina para Covid. Quem sabe esse ano cai alguma outra questão falando das diferenças entre as vacinas. Quem sabe na prova deste ano acabe caindo algo sobre soro. A gente já está vendo aí, só agora a ciência, quem sabe, pensando num soro para a doença que a gente ainda está enfrentando aqui. Só agora, mas não tem nada decidido, não tem nada definido ainda. Quem sabe pode aparecer uma questão que tenha até mesmo um tom crítico em relação ao tratamento precoce e em relação aos medicamentos que foram utilizados nesse tratamento precoce, como não tinham nada a ver com a doença que se estava enfrentando. Tá vendo? Falei aqui para você sobre as questões que caíram e falei sobre possibilidades que podem cair este ano. Aí o que você tem que fazer agora, cara? Vai lá, baixa a prova do ano passado, certo? Pega as questões, refaz cada uma das questões. Segunda coisa. Terceira coisa, procura o seu professor de biologia, sua professora, pede para que ele faça lá uma lista de exercícios contigo, simulando mais ou menos o que caiu o ano passado e simulando o que pode vir a cair este ano, certo? Procure sempre a ajuda do seu professor, de videoaula, de livros e de apostilas. Esse vídeo aqui só busca te dar uma orientação inicial mesmo. Agora, falemos sobre a prova de física, que você vai fazer a mesma coisa. Vai até o site da PUC, você vai baixar a prova, vai conversar com o seu professor ou com a sua professora, procurar simular o que foi a prova do ano passado, quem sabe refazer esta prova do ano passado
e buscar questões parecidas com essas questões que caíram lá no ano passado. E, diferente da prova de biologia, a prova de física não foi uma prova tão contextualizada. Eu não vi questões ligadas à realidade, ligadas aos problemas que a gente enfrentou no ano passado, por exemplo. Eu vi muitas daquelas questões clássicas de física, sabe? Das primeiras questões de colisão, força de atrito, coeficiente de restituição. Posso estar utilizando alguns termos inadequados. Eu não sou professor, não dou aula de física, mas quando você observar as questões, você que está aí com seus estudos em dia, você vai reconhecer, vai conseguir reconhecer cada um dos conteúdos ali, vai conseguir pesquisar, vai conseguir tirar dúvidas com seus professores, dúvidas em aula online, seja lá o que for. Logo depois eu vi uma questão também sobre hidrostática, empuxo, princípio de Arquimedes, tá vendo? Tô manjando das nomenclaturas. Se você puder, vai lá na minha outra rede social, uma galera me segue por lá. Eu indiquei 2 professores de física sensacionais que vocês podem acompanhar no YouTube ou, quem sabe, fazer aulas particulares com esses caras, ok? Você também tem que estudar eletricidade, fazer questões sobre eletricidade. Eu sei que o conteúdo é gigantesco, mas vê mais ou menos qual foi o tipo de questão que a PUC colocou para você fazer questões parecidas. Depois, caiu uma questão sobre ondas, certo? É a mesma coisa, vê lá como que era mais ou menos a questão e tenta fazer algo parecido. Depois, calorimetria. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor muito legal de física que dava aula de física falando muito de coisas, de questões do nosso dia a dia, da nossa rotina, mas não foi tanto isso que eu vi na PUC não, cara. Eu vi muitas questões tradicionais que envolviam cálculo, que envolviam fórmulas, esse tipo de coisa. Falando nisso, logo depois vem o quê? Cinemática. Cinemática e MRU, é isso que fala? Eu acho que é MRU. Então vale a pena você também estudar cinemática, certo? Estudar algumas questões mais tradicionais, mas verificando qual é o nível de questão que a PUC cobra. Não vai fazer algo mais fácil, mas também não vai fazer algo tipo para passar para a NASA, nada disso, certo? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais, e sucesso lá na prova domingo.